eu carrego comigo. É melhor o feito do que o perfeito. Vender carro usado é só a ponta do iceberg. Por trás da G2Car tem uma história, tem esforço. Eu aprendi que toda comunicação, toda palavra, tudo que sai da sua boca, tem uma frase que eu uso: palavra lançada, realidade criada. Esse conselho eu com certeza vou falar no coração de muita gente. Se você sabe aonde está e sabe onde quer chegar, você vai chegar lá. Agora, se você não sabe onde está, qualquer lugar serve. Se a G2Car fosse um personagem de filme, de série, desenho, seja lá o que for, qual ela seria e por quê, na sua opinião? Caraca, velho. Fala empreendedor, empreendedora, tudo certo com você? Tá no ar o Gestão Sem Gravata, o programa que fala de negócios como ele realmente é, com pepino, planilha, risadas e sem gravata apertando o juízo, né? Aqui a gestão é leve, prática, cheia de histórias reais de quem tá na rua, no balcão, no telefone e também no pátio vendendo carros, não é verdade? E se você tem uma pequena ou média empresa, tá no lugar certo. Você representa mais de 90% do Brasil e a gente sabe o peso e a beleza que é carregar esse país nas costas. Eu sou Marcelo Mello, contador raiz e fundador da Spaces, e tô aqui para provar que dá sim para empreender com leveza, com estratégia e uma pitada de bom humor, mesmo no meio desse caos tributário. Lembrando que toda quinta-feira às 19 horas tem episódio novo aí no YouTube e no Spotify. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com aquele amigo que também está na luta, que quer empreender ou que já tem o seu próprio negócio. E hoje o papo é com o cara que carrega no peito a paixão por vender e vende com verdade, com olho no olho e com aquele jeitão que conquista qualquer cliente. Ele começou do zero e foi ganhando espaço e virou referência e hoje comanda a G2Car, um estacionamento especializado em venda de veículos usados e é sinônimo hoje de confiança, de bom atendimento e tem aquele cafezinho com a chave no final. Então eu tô aqui e quero apresentar para vocês o Genivan. Seja bem-vindo, Genivan. Ô Marcelo, muito obrigado, viu? Gratidão aí pelas palavras. E eu tenho certeza que a gente vai agregar um na vida do outro aí, hein? E para essa galera também, vamos agregar valor aí. Gente, vocês não têm noção, vocês precisam acessar o Instagram. Genivan, sabe o Instagram para passar pro pessoal já de cara? G2Car. Não compre em qualquer lugar, compre na G2Car, mas o Instagram é @G2Car. Gente, acessa o Instagram dele que vocês vão entender o que eu tô falando. É um cara que é ligado no 220 durante 24 horas, sempre sorridente, ele deixa a gente até com um pouco de inveja. Hoje nós vamos descobrir o segredo dele, hein, com certeza. Genivan, já começa contando pra gente um pouco sobre o seu início no empreendedorismo. Tipo, como começou, quando você sentiu que você... posso ser um empreendedor. Como que foi isso? Legal, bacana. Ô Marcelo, essa história é longa, hein? Mas eu vou procurar resumir aqui. Comecei muito cedo. Parte de vendas, eu amo vender. Vender é uma paixão. Todo mundo é vendedor, só que muita gente não sabe que está sempre vendendo. Seja no relacionamento, ela está sempre vendendo ali alguma ideia, seja na vida pessoal, seja como profissional também. E eu descobri isso muito cedo. Através da necessidade, sou irmão de 6 irmãos, na verdade, 3 homens e 3 mulheres, né? E através de muito cedo a gente precisou aprender a se virar, né? Lá atrás, você sabe como é, a gente tem mais ou menos a mesma idade aí,
né? A mesma, acredita, A né? mesma, praticamente. E aí o que aconteceu? Eu tive que buscar por onde para ajudar ali na renda da família e começou ali de 9 para 10 anos de idade, cara, praticamente 9 para 10 anos de idade. Hoje estou com 45, vou fazer 45 esse ano. Então de 9 para 10 anos ali, comecei a trabalhar com venda de sorvete na rua, né? Tio Patinhas, sorveteria Naquela época Tio bombava, Patinhas, né? Sorvete, era massa né? demais. Hoje você não vê sorveteiro na rua Não mais, né? tem mais ali o apetinho, a coisa rolando. No almoço de domingo era o canal parar o carrinho ali, fazer aquele monte de venda, era delicioso. Eu comecei ali, com 9 para 10 anos de idade, ali na Cidade Nova, ali, Rua do Centeio, eu morava, como se fosse hoje, eu lembro. A sorveteria ficava bem em frente à praça ali, movimento, era muito legal. O meu irmão, né, que era meu modelo, né, de case de sucesso aí, que eu modelava ele vendia sorvete também, meu irmão mais velho, e aí eu comecei a fazer igualzinho a ele, comecei a fazer igual e foi dando certo, peguei amor pela venda ali começou, depois foi bicicletaria, depois foi um monte de profissão aí até o dia de hoje, até formar quem sou aí nessa parte comercial que eu amo muito vender. E vender comigo. E você já se dava bem vendendo sorvete na época. Aí você foi descobrindo que você tinha tato para venda. Sim. Você vai quebrando. Venda. Eu acredito que a pessoa que fala que não sabe vender é porque ela nunca treinou. É uma prática. Tudo é prática, tudo é treino. Né? Eu era muito vergonhoso, tinha muita vergonha. Mas aí eu fui vencendo aquilo ali. Foi um processo. A vida é um processo. Eu estou nesse processo até hoje, para falar a verdade. Estou sempre aprendendo. A gente morre no processo. Aprendo com você, você aprende comigo. Sim. E a gente aprende com todo mundo. Então, tudo é um processo. E aí eu comecei a trabalhar porque eu queria ter as coisas. Eu queria ter uma bicicleta legal, eu queria ter ali uma roupa bacana, um tênis maneiro, né? Na época a gente corria bicicross, eu e meu irmão. Então, uma peça ou outra a gente tinha que comprar. Não tinha como pedir para o meu pai. Meu pai vendedor, na época já, né? Modelei ele e ele tinha que sustentar ali 6 filhos e mais a casa. Então a gente tinha que se virar por onde? Então a gente aprendeu e encontrou ali o caminho, sabendo que a venda é a chave do segredo para você conseguir grandes resultados na vida. Muito bom, muito bom. E comenta com a gente um pouco sobre a G2Car, né? Como que ela nasceu? Que massa! G2Car. G2Car, ela nasceu no coração de 2 pessoas, do Genivan e do Gilmar, por isso G2. Gilmar é meu sócio, Gilmar Minhotti, a gente trabalha junto, ele está mais ali na parte administrativa, mais na parte... É o cara das planilhas, do financeiro. É o cara que cuida dos números, é o cara que puxa minha orelha. Pode chegar até aí. É o cara que dá a meta também, ou não? Geralmente, na verdade, eu coloco a meta lá que eu gosto disso. Mas ele cuida mais dos números mesmo, sabe, entendi, Marcelo? O custo, até quanto a gente pode chegar, até quanto a gente pode pagar, quanto pode vender. Aí o cliente chora por um desconto, tem que falar com ele. E eu preciso disso, porque eu sou um cara muito influente. Eu sou quase que 100%. O meu perfil é influente com dominante. E o do Gilmar é um pouco mais dominante. Então ele consegue segurar um pouco mais. E eu precisava disso. Durante muitos anos eu fui vendedor, mas não tinha clareza dos números. E aí a gente fica pedalando e não sai do lugar. Hoje não. Antes de fazer um desconto ou qualquer coisa parecida, eu só um minutinho... Gilmar, parceiro, como é que a gente tá nesse número aqui? O que a gente consegue chegar? O que a gente consegue fazer? E ele tem um número na ponta da língua e aí ele passa. Então nasceu no coração dessas 2 pessoas. Eu tinha esse propósito, eu tinha esse desejo, essa vontade de ter uma loja. E aí eu comecei a comunicar, eu comecei a lançar para o universo. Se o universo acha que eu mereço, ele tem meu endereço. E aí eu comecei a comunicar que eu queria uma pessoa mais ou menos no mesmo padrão e perfil que eu. E aí o Gilmar, um dia, na porta da escola, nós deixamos os nossos filhos ali no Bandeirantes, Instituto Educacional aqui de Americana, e aí ele me falou, parça, preciso falar contigo. E eu já tinha esse projeto montado na minha cabeça. Na verdade, a loja já até existia. Eu só não tinha o capital ainda. Aí eu cheguei, eu ia chamar alguém, convidar alguém, mas aí ele acabou vindo e aí ele propôs, fez a proposta da gente montar a loja. Eu falei, demorou, já tenho a loja, já tenho o lugar, já tenho alguns carros, vamos começar. Na próxima semana a gente já começou a G2Car, que está indo muito bem. Em agosto agora, a G2Car faz 1 ano, mas já tem aí quase 5 anos que eu voltei, né? Quem não lembra aqui da pandemia, né?
os empreendedores aí que vão ouvir aqui esse áudio ou até assistir, né, esse vídeo, vão entender o que foi a pandemia. A pandemia foi um divisor de águas. E eu tenho uma outra empresa, eu sou sócio da minha esposa, né, há 14 anos. Eu tinha um outro negócio. Até a pandemia, a gente trabalhava 100% com o Instituto de Coach de Ana Souza. Até a pandemia. Até ali, eu entendi que não podia mais colocar todos os ovos no mesmo cesto. Uhum. Aí eu dividi. Então eu comecei ali a empreender novamente com os carros. Ela está 100% com o Instituto e ele vai indo muito bem até hoje, graças a Deus. Ela com os treinamentos e os atendimentos individual e eu com os carros e toda a parte de venda comercial lá com o Gilmar, lá na G2 Car. Legal. Muito massa. E no começo, assim, quais foram ou qual foi a maior dificuldade até o negócio engrenar? Eu acredito, Marcelo, que montar uma loja é fácil. Você ter uma loja, você ter o produto, a mercadoria, não é difícil. Não é difícil. Hoje existe um processo de consignados. Muita gente quer vender e não sabe como vender e deixa os carros lá. Então, o investimento é alto, sim, mas existe a possibilidade de você ter a mercadoria dentro da loja e você comercializar ela. Até aí, não é difícil. Mas o maior desafio hoje, eu acredito que o maior desafio que nós já passamos e que os empreendedores, a maioria, passa é a falta de clareza. E clareza nos dá poder, né? Se você tem a clareza dos números, como eu disse lá atrás, hoje eu tenho o Gilmar ali, a gente alinha tudo bonitinho para não pisar fora da faixa. Um erro pode custar a empresa, porque são investimentos altos. Então hoje você tem clareza dos números, quanto você pagou, até quanto você pode chegar. Custo, eu aprendi uma frase num treinamento. Custo é igual unha. Você tem que estar cortando todo dia. Todo dia. Essa foi ótima. Você que está assistindo, anote, hein? Custo é como unha. Tem que cortar todos os dias. Custo é igual unha. Você tem que cortar todo dia. Porque senão o custo te engole. E aí eu tenho essa clareza dos números. Ter a clareza dos números é importantíssimo para o negócio. E a venda, né? A venda, eu acredito que é o principal de um negócio, é o principal. É você colocar a cara ali e fazer a coisa acontecer. Tudo tem que ter venda, toda empresa, nenhuma empresa sobrevive se não tiver, ela não sobrevive se não tiver a venda. Isso é uma frase que eu já usei bastante aqui também. Eu digo que 80% da atividade de uma empresa tem que ser venda. Eu acredito nisso. Por quê? Os outros 20%, o famoso 80-20, os outros 20% é administração, outras coisas que precisa. Eu acredito nisso. Mas se você não tem cliente, o resto não existe, não é verdade? Esquece, já era. Pode até durar um tempo, até o capital ali, investimento, ele durar. Se não entrar, se não tiver entrada, não tem empresa no mundo que sobrevive. E eu sou apaixonado nisso, então eu tô lá na frente. Tá eu faço o negócio acontecer, eu coloco as metas lá e eu tenho que alcançar ela. E eu vou para cima. Legal. E, Genivan, como que você construiu, você acha que qual foi o ingrediente que a sua clientela começou a ser fiel? O cara que vendeu um carro, comprou, voltou. Qual foi aí o segredo para atrair essa clientela fiel e mantê-la? Legal. Eu acredito que a venda, muita gente acha que a venda é você falar muito, é você, de alguma maneira ali, engrupir ali o cliente. Não é assim. Eu acredito que o segredo do atendimento é você ouvir o cliente, é você entender qual é a necessidade daquele cliente. Às vezes ele chega, ele nem sabe o que ele quer. Ou às vezes ele quer algo, mas ele não tem clareza daquilo. Clareza nos traz poder. Se você traz clareza para o cliente, se você faz perguntas, PPS, perguntas poderosas de sabedoria. Minha Mega Master, minha esposa, minha coach, minha psicóloga ensinou isso. Faça perguntas, Genivan. Então eu faço muita pergunta para o cliente, para entender qual é a necessidade dele, o que ele busca. O que realmente ele foi procurar é exatamente o que ele precisa, e às vezes eu encontro aquela resposta para ele. Eu não faço só um fechamento de contrato, não faço só uma venda. Eu trago segurança para ele. Toda vez que a luz da insegurança apita, ele vai lembrar. Muitos clientes meus mandam mensagem: Genivan, estou pensando em fazer isso, estou pensando em tomar essa decisão, o que você acha? E a gente acaba ali encontrando um caminho. Então ele está sempre voltando, graças a Deus. O cliente está sempre voltando
voltando e a gente está sempre construindo aí mais amigos clientes. Então, clientes o segredo amigos. é ouvir o cliente para entender a necessidade dele e passar a confiança. E passar a confiança. Isso gera essa clientela fiel, vamos Muito dizer massa. assim. E eu acredito que uma sacadinha, Marcelo, muito importante também, é você se conectar com o cliente criando um rapport. O cliente, às vezes, é um cara mais sério, uma pessoa mais séria. Você fala igual a ele, você se comunica igual a ele. Fala mais baixo, você se comunica igual a ele. O cliente é mais animado, você se comunica. O rapport. Rapport é uma ferramenta que você entra em conexão com o cliente. Então isso é muito importante também e eu uso muito isso. E uma coisa que você usa bastante, que eu acho interessante, eu queria saber um pouco mais como que você consegue usar toda essa energia. É essa energia, ser brincalhão. Você fala com a câmera como se estivesse falando mesmo com uma pessoa. Você não é travado. Tem algum segredo e no que isso tem te ajudado nos negócios? Muito, muito. Quem é visto só é lembrado quem é visto, né? Outra frase que eu carrego para mim. Eu acredito que isso foi uma construção. Eu construí isso, mas através do quê? Através de quebra de padrões e crenças. Todos nós temos padrões e crenças do passado. E eu acredito que através de grandes processos que eu passei, de treinamento e muita imersão, fiz muitos treinamentos, eu acredito que isso foi quebrado, foi quebrando com o tempo. Mas é um processo, Marcelo, muito massa. Melhor o feito do que o perfeito. É uma outra frase que eu carrego comigo. Então, quero fazer, mas não faço. Só começa, só grava, só vai, faz o primeiro, deixa guardadinho ali e faz outro vídeo e vai e testa uma ferramenta nova com esse cliente. Eu acredito que vai chegar uma hora que você vai se tornar tão bom naquilo ali que você não vai nem perceber mais, você só vai fazer. Puxa, que e legal. O resultado vai vir. Tá vendo? Com certeza vem. Gente, tá vendo que papo rico, quanta coisa boa a gente tá anotando aqui hoje. E assim, você tá gostando desse papo? Tá achando legal? Então deixa um like pra gente, por favor. A gente merece esse like, na verdade. Ajuda muito, o like impulsiona, hein? Ajuda aí, gente. Ajuda a chegar em pessoas que precisam ouvir todo esse discurso. Eu mesmo tô aprendendo muito, muito aqui hoje. E por falar nisso, vamos falar um pouco agora também do nosso patrocinador. É lógico, né? A Spaces Redução Tributária. Você que é empresário, você que tem débito com a procuradoria e já está parcelado esse débito, então você já paga uma parcela todo final de mês, certo? Então você tem o DARF para pagar todo dia 30, dia 29 ali. Entre em contato com o pessoal da Space através desse QR Code que está aí na sua tela ou através, você que está ouvindo, através do site spaces, com 2 S no final, .com.br. Entre em contato que um atendente vai te atender com a maior gentileza do mundo e vai solicitar a você algumas informações e ele vai preparar para você um cenário para poder reduzir essa parcela que você paga no final do mês, tá? Não perca mais tempo. Então vamos seguindo aqui. Genivan, teve algum cliente que já deu algum baile em você? Muitos clientes. Eu acredito que todo dia, por quê? Porque o cliente às vezes ele quer uma coisa. O cliente chega lá e ele quer comprar um carro, e geralmente é o homem que vai, né? O homem chega lá, ele que olha para aquele carro, ele é como se fosse um relacionamento, né? Ele chega, ele olha e vê aquele carro lindo, maravilhoso, limpinho, cheiroso, e aí ele se apaixona e ele vai lá e compra. Só que ele esquece que ele já tem em casa um outro relacionamento. Nossa. E geralmente ele esquece o detalhe, o homem tem disso. Ele esquece de comunicar ali os 50%. Depois a gente pode cortar essa parte, porque minha esposa vai assistir e eu sou um cara desses aí. Pra você ter ideia, o ano passado eu troquei, acho que 6 vezes de moto, e aí o cara tira foto, né, quando você compra o veículo, né, do lado, vamos fazer uma fotinha. Aí quando o cara foi fazer a foto, eu falei pra ele, cara, eu acho que eu tenho mais foto do lado de moto do que do lado da minha mulher. Aí eu chego em casa, ela fica brava quando eu troco. Você nem me falou, mas enfim, pode continuar. E aí o cliente chega, compra, Marcelo, e muitas vezes é o homem, e aí o que acontece? Ele esquece de um pequeno detalhe, de comunicar com a esposa. Um pequeno detalhe. Coisa mínima. E aí a esposa faz ele voltar para trás do outro dia, ou 2 dias depois, ou 3 dias depois. Então o cara volta para devolver. Volta e quer devolver, cara. E aí ele inventa uma historinha. Cara, aconteceu isso, aquilo outro, só que o camarada esqueceu um detalhe.
Ele comprou, ele fez Assinou um o contrato. financiamento de 60 meses, 48 meses, 24, sei lá. Assinou um contrato que ele não leu, porque ele tá apaixonado, lembra? Quando a gente tá apaixonado, a gente não vê nada, né? A gente só vê aquela paixão ali na nossa frente. E é desse jeito. E aí ele quer volta e ele volta. E ele simplesmente quer devolver, como se tivesse comprado uma calça jeans ou uma camiseta. Mas eu estou falando de um carro de 100, de 60, de 70, até de 200 mil reais. Entendi. E aí eu tenho que fazer o quê? Um novo processo de venda. Fazer aquele processo tudo novamente. Então acontece muito. Mas você convence ele a ficar, em alguns casos? Tem casos que chega a devolver mesmo, que não tem jeito? Tem casos que acontece de ter a devolução, sim. Tem casos que sim. Mas assim, tudo tem ação, reação. Existe um contrato. Foi assinado um contrato. E às vezes aquela pessoa tem um prejuízo por causa disso. Entendi. E ela aceita às vezes aquele prejuízo e volta atrás. Aquele custo que ela vai ter, vamos dizer assim. Às vezes não. Às vezes ela entende, ok, tá, eu não posso esse, mas eu posso esse. E a gente encontra, como eu disse, a gente vai encontrar um caminho para que aquele cliente saia dali satisfeito, que ele possa falar bem ali da empresa, do negócio, e que ele possa trazer mais pessoas. Certo. E que ele possa voltar também, né? Essa é a ideia. Certo. Fazer o cliente voltar. E, na sua opinião, você acha que nos últimos anos a forma de vender veículos usados mudou? Mudou e muito. E quem não se atualizar, quem não se especializar e quem não se atualizar, tenho 30 anos de história. Se não se atualizar, se não buscar o novo, o que tem de mais moderno, se não tiver na internet, a gente vai estar passando isso aqui tudo através do que? Vai chegar através de milhões e milhões de pessoas pela internet. Se a pessoa não se atualizar, não montar um site legal, não postar esses carros, essas novidades, não colocar a cara a tapa, ela vai ficar para trás. E ela pode até perder o próprio negócio, como está acontecendo hoje. Hoje tem muitas lojas antiguíssimas de veículos que estão fechando a porta, porque não conseguem mais vender. Não vende mais, o cliente não chega. A porta, hoje, já foi aquela época que a loja tinha que ficar na avenida principal, no movimento, não tem mais. Hoje tem gente que entra menos pessoas dentro da loja do que no site, na internet. No site, muita gente anúncio no Facebook, ou seja lá onde, né? Eu mesmo, Exatamente. Toda vez que eu troco de carro ou de moto, é difícil eu ir no estacionamento para escolher um carro. Eu escolho na internet, defino um modelo, vejo, comparo. Esse é o grande problema, né? Antes, faz a comparação. Antes a gente não comparava, né? A gente ia e falava assim, vou comprar esse carro. Né? Hoje não, hoje a gente já olha a tabela FIPE, o consumidor já chega sabendo, né? Falando, ele tem toda a esse carro informação vale na mão. isso. Então a pessoa hoje compra no sofá da casa dela e ela só levanta para ela fechar o negócio. Exatamente. Vamos dizer assim, ver o carro e fechar o negócio. Hoje eu fiz um negócio, hoje eu fiz uma venda. Hoje eu entreguei um carro. Esse cliente, ele é de Americana, ele é daqui da cidade e ele estava em Cuiabá. Eu fiz o anúncio do carro, eu fiz os vídeos, né, que eu faço, né, onde tem laço, tem venda, são frases, jargões, né, que falam, que eu criei. Não compre em qualquer lugar, compre na G2Car, lindo dia para se viver. Tudo que eu falo, que as pessoas acabam gravando. E esse cliente, ele estava em Cuiabá. Ele estava lá em Cuiabá, dirigindo o caminhão, tal, descarregando a mercadoria. Ele viu que eu fiz o anúncio do carro. Quinta-feira passada. Na quinta-feira passada. E aí ele me mandou uma mensagem. Genival, esse carro ainda está disponível? Tá. Esse carro está assim, 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 tá ok. Fui até a casa dele, eu uso muito disso. Eu saí do meu local, saí da minha zona de conforto. Eu vou muito até a casa do cliente, eu levo em outra cidade. Você que não tem tempo de trocar o seu carro, você que não tem tempo de vender o seu carro, manda mensagem para mim que eu vou até a sua casa, faço a avaliação, levo para o cliente ver, levo o carro para você ver e faço a venda. E foi assim que eu fiz com ele. Fui lá, avaliei o carro dele na casa dele, levei a CRV, que é a que ele comprou, para a esposa ver se cabia na garagem, se não cabia, todo esse processo. Olha. Fiz tudo, coloquei o carro na garagem dele para ver se cabia o carro. Mandei para ele, Éder, cabe lá, deu certinho, então o carro é meu, tá fechado.
Passamos a ficha, aprovou o financiamento, preparei o carro, ele chegou de viagem ontem e pegou o carro comigo hoje. Então foi uma venda à distância, foi uma venda online, 100% online, muito bacana. Puxa, nossa, muito bom. Muito legal. Genivan, uma pergunta aqui pra você. Qual foi a decisão mais maluca que você tomou e deu certo? Decisão mais maluca, caraca, deu sim, deu super certo. Decisão mais maluca, em 2020, quando eu e minha esposa, a gente decidiu. 2020, quando terminou a pandemia, quando terminou a pandemia mais ou menos, eu não lembro agora. Foi 22, né? 22, ela é 23, né? Uhum. Quando começou a pandemia, 2023, para ser mais exato, quando voltou tudo, né? Depois pós-pandemia Abriram e tal, as portas do comércio. Abriram as portas do comércio. Nós tínhamos, o Instituto Coach de Ana Souza tinha 7 salas. Eram 7 salas montadinhas, sala de treinamento, salas de atendimento individual, que durante 10 anos aquilo ali foi algo extraordinário, incrível para mim, que vai voltar. Se Deus quiser, nós vamos voltar logo, logo com os treinamentos presenciais. Legal. Por enquanto está só online ainda e está indo muito bem. Mas quando eu decidi ali entregar tudo aquilo, fechar tudo aquilo ali, eu decidi verdadeiramente entregar, foi uma decisão muito desafiadora, né? E decidi com o único carro que eu tinha na época, que era uma Pajero Full, 2008 Turbo Diesel, 7 lugares, 3.2, HP. Foi quando eu decidi ali, olhei para minha esposa e falei, eu vou voltar de novo, vender os carros, eu vou voltar de novo trabalhar com os carros e eu vou começar com essa aqui, que era o único carro que a gente tinha na época. Então nós entregamos todas as salas, o Instituto Físico nós deixamos de existir e ficamos online, no escritório em casa, minha esposa atendendo ali online, como todo mundo ficou, porque até voltar aos treinamentos, o toque, o tete-a-tete foi difícil, foi um processo, foi desafiador. E aí eu falei para ela, eu vou voltar com os carros. Então ali 2022, 2021, 2022, foi quando eu decidi voltar ali, vendi aquele carro que eu era apaixonado e vou comprar outro, se Deus quiser, logo, logo. E aí eu comecei com ele ali. Foi uma decisão muito maluca, que eu comecei com ele, vendi, comprei outro. Na verdade, vendi, comprei outro, depois comprei 2, depois 3 e assim foi indo. Aí foi, hoje tem vários Tem lá. vários lá. Tem acho que uns 30 carros na loja hoje. E se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você no começo da sua vida empreendedora, para fazer toda a diferença, que conselho seria esse? Ai, que massa! Esse conselho eu com certeza vou falar no coração de muita gente que eu tenho certeza que não faz. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não. É libertador. É libertador. É decisivo. É restaurador. Fortalece, aprender a dizer E não não. precisa ser grosseiro para falar não, né? É simples, é só dizer não. As pessoas têm medo porque de magoar, eu tenho que fazer, senão vai ficar chateado, mas tem um jeito certo. Eu falo, as coisas, tem um jeito de falar. Exato. Às vezes eu brigo com a minha esposa, brigava, né, que a gente, graças a Deus, tá evoluindo. Que bom. A gente brigava por causa de bobeira. O jeito dela me falar as coisas, eu falava, você pode me falar o que você quiser, mas do jeito certo. Que massa. Né? Aprender a dizer não. Diga não. Aprenda a dizer não. Às vezes as pessoas, e eu era essa pessoa, eu sempre tive esse coração. Eu sempre tive esse jeito. E imagina só, se eu tivesse 10 reais na carteira, Marcelo, e alguém pedisse, eu emprestava. Entendi. E às vezes eu tinha o dinheiro ali para pagar uma conta, eu emprestava e a pessoa acabava não pagando. Então o aprender a dizer não, ele é libertador, ele fortalece e com certeza aquela pessoa vai te agradecer um dia por você ter dito não a ela. Genivan, se a sua empresa, a G2Car, fosse um personagem de filme ou de desenho, qual personagem ela seria e por quê? Ah, que massa! Ó, tem um cara que eu admiro muito, que ele faz o Máscara, que é o Jim Carrey. Ele faz esse personagem e ele é multifacetas, né? Ele faz vários personagens. Sim, e eu admiro nossa, muito top. ele. Então eu acredito eu que seria aí o Máscara, né? Que a gente está sempre se reinventando, a gente está sempre se modelando, a gente está sempre que se renovar aí e sempre com a energia lá em cima, jamais deixar a energia cair, porque quando ela cai, é desafiador, não é fácil. Então eu acredito que seria aí o personagem, né? O ator, né? Por trás aí, o Jim Carrey, eu acredito.
Legal, então, Jim Carrey, puxa, que bacana, e realmente, até você lembra um pouco o jeito do cara, esse jeito brincalhão aí e tal, mas muito bom. Vamos seguir aqui então, ó. Então, agora nós vamos falar do nosso quadro Você Sabia? Aquele quadro que desperta curiosidade, onde o nosso convidado traz alguns tópicos interessantes que até se você pesquisar no Google, talvez você não encontre. É algo assim, de forma que desperta curiosidade e ele vai explicar aqui pra gente hoje. Legal? Vamos seguir aqui então, nós vamos falar sobre o mercado de veículos usados no Brasil. E agora eu vou deixar o Genivan comentar os tópicos que ele trouxe pra gente hoje. Legal, Marcelo, interessante. Marcelo, hoje o Brasil é uma máquina de vendas. Muita gente comprando, muita gente vendendo. Você sabia que no Brasil são vendidos mais de 11 milhões de veículos por ano? 11 milhões? É carro pra caramba e a gente fica muito feliz com isso e que venha cada vez mais, né? E que de cada carro zero que é vendido, 3 seminovos são vendidos. Então, cada carro zero é vendido, são vendidos 3 seminovos no mercado. Nossa, é carro que é onde a gente está no mercado. Americana. Você sabia que a Americana é referência de carros seminovos na região? Legal. Carros seminovos. E só um detalhe, a Americana, para quem não sabe, fica no interior de São Paulo, perto de Campinas, certo? Exatamente, estamos aqui coladinho com Campinas e muita gente da nossa região e de fora. Eu já vendi carro para o Mato Grosso, já vendi carro para o Paraná, Minas, a gente atende o tempo todo gente de fora. É um mercado As pessoas muito vêm grande. buscar carro aqui de fora, eles vêm. E os carros com revisão, hein? Aí, ó, lojista, essa vai para você. Um carro revisado, ele tem a garantia de venda de até 20% a mais. Então, assim, você deixar seu carro alinhadinho no pátio, pronto, todo revisado, você tem aí uma possibilidade de 20% de chance a mais aí. Do que um carro que não tem. Para fechar o negócio. Puxa. Então, você pode vender muito mais aí com a diferença mínima. E o importante agora, hein, para você vendedor, o atendimento, e eu ganho muito nessa, hein? Modéstia à parte, eu ganho muito nessa. O atendimento é o maior diferencial na hora da escolha, segundo 68% dos compradores, meu amigo. 68%. Então, o atendimento ali é tudo. É aquilo que eu falei lá atrás. Muita gente quer, mas não sabe o que quer. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, às vezes ela fica perdida. Então, um vendedor ou uma pessoa preparar, um atendente pronto ali, preparado, em cima daquele produto que ele tem no pátio, ele vai com toda certeza fazer um excelente negócio, porque o seu cliente ele quer, mas ele não sabe exatamente o que ele quer. E se você estiver preparado, tá aí, ó, 68%, é uma porcentagem bem alta. Show de bola! E você, gostou desse quadro? Esse nosso quadro Você Sabia sempre traz dados estatísticos fantásticos, né? Você viu só que interessante as informações que ele colocou aqui. Vai anotando aí, que o papo aqui tá bem bacana. E se você tá gostando desse papo, já deixa aquele like pra gente. Não esquece, não assiste esse vídeo inteiro e não põe ali o like. Ajuda nosso canal a crescer, a alcançar pessoas que precisam de assistir, de ouvir tudo isso que a gente está comentando aqui. Aquele seu amigo que está querendo montar um negócio, aquele outro que já tem um estacionamento de veículo, para ele vai ser interessante esse episódio aqui, hein? Não esquece. E toda semana a gente tá aqui. Então, não esquece de compartilhar. Então vamos seguir por aqui agora e eu vou fazer mais uma pergunta para o nosso convidado aqui. Genivan, o que você faz hoje que você não imaginava lá no passado que você faria e hoje você faz? O que eu faço hoje, que eu não imaginava, é ter mais clareza dos números. Planilhas, que eu não usava de maneira alguma. Planilha, ter controle de tudo o que eu faço, seja por investimento ou seja por custo, ter tudo planilhado. Hoje eu levo muito a sério isso, eu busco fazer para que a gente possa, no final das contas ali, no final a gente ter ali um resultado positivo, ter um resultado melhor. Então acredito que cuidar mais dos números, da parte burocrática da coisa. Porque no passado você não imaginava que você fosse ter tal controle como você tem hoje. Alguma. Na verdade, eu era um negador.
Entendi. Eu corria, eu sabia que tinha que fazer, eu tinha certeza, ó, aquilo precisa ser feito, mas eu não fazia. É um processo de construção, né? E eu tô me reinventando nesse processo. Como eu disse, o perfil que eu tenho mais influente é mais comunicativo, é mais lidar com pessoas, resolver desafios, resolver problemas, buscar encontrar caminhos novos. Eu tenho muita clareza. Agora, pegar uma planilha e colocar os números ali, para mim, é o maior desafio da minha vida. A minha esposa sabe disso, o meu sócio, Gilmar, sabe disso, quanto é desafiador para mim. Graças a Deus eu tenho eles na minha vida aí, mas eu tenho acompanhado bem e tem dado muito bom aí. Não tô 100% ainda, mas eu chego lá. Chega sim, com certeza. E você tem algum ritual empreendedor, alguma mania, alguma coisa que você faz? Tenho vários. Ativação de estado de recurso é um deles. Comunicação. Eu aprendi que toda comunicação, toda palavra, tudo que sai da sua boca, tem uma frase que eu uso. Palavra lançada, realidade criada. Olha. Então, verdade. Se é coisa positiva, o que vai acontecer? Resultado positivo. Se é algo negativo, vai dar ruim. Palavra. Então, eu procuro cuidar da comunicação, das minhas palavras. Eu ativo ativação de estados de recurso. De vez em quando bate uma deprê também. De vez em quando eu acordo meio detonado, meio cansado, desmotivado, querendo ficar na cama. Um monte de problema vem. Mas aí eu vou lá e lembro que eu tenho os recursos necessários. Então eu tenho umas ferramentas bacanas, eu vou lá, faço o meu ritual, ativo os meus estados de recursos para mim me carregar a minha Duracell aqui, a minha energia. Tem muita gente que acaba procurando ali beber alguma coisa, outras usar outras coisas, outras tomar até um remédio. Eu não faço nada disso. Eu sou zero álcool, Marcelo. Zero bebida alcoólica desde os meus 18 anos de idade. Olha. Tem muita gente que vê eu vendendo e fala, tá chapado. Tá bêbado. Não tô. Zero álcool, zero droga, zero. Desde os meus 18 anos que eu não bebo nada de álcool. Então eu entendi que ativação de estado de recurso é o melhor caminho. E meta. Ter clareza da meta. Se você sabe aonde está e sabe onde quer chegar, você vai chegar lá. Agora, se você não sabe onde está, qualquer lugar serve. Puxa. Gente, anota, por favor. Tá muito bom, tá muito legal. E conta pra mim, o que você mais gosta de fazer e o que você menos gosta de fazer nas suas atividades? O que eu mais gosto é lidar com as pessoas. Eu gosto de vender, eu gosto de falar com gente, eu gosto de conversar. Eu gosto de fazer novas amizades, eu já comprei muito carro no semáforo. No semáforo? Paro do lado, olho o carro, esse carro é bom. Peço para abaixar o vidro, a pessoa abaixa o vidro e eu faço a proposta. E eu já fechei muito negócio assim. Olha. Então assim, comunicação é legal, é massa, mas comunicação sem a ação de nada serve. Entendeu? Tem muita gente preparada por aí, mas ela não tem a ação, ela não tem ali é melhor o feito do que o perfeito. Então eu gosto de lidar com gente, eu gosto de conversar, eu gosto de ter ali um assunto. Nem dá para perceber, né, pessoal? Então eu acabo fazendo isso. Eu amo isso. Eu sou apaixonado e não tem lugar, não tem hora, não tem momento. Qualquer lugar é hora. E o que eu menos gosto de lidar é cuidar ali da parte burocrática, seja nota fiscal, seja pagar conta, receber, financeiro. Pagar imposto, acho que você gosta. Pagar imposto, eu amo pagar imposto. Só paga imposto quem tem dinheiro, quem não tem, não paga, meu amigo. Aí, tá vendo? E falando nisso em imposto, vou pegar o gancho aqui. Pega aí. Você que deve imposto, que você parcelou já com a Receita Federal ou com a Procuradoria, não perca mais tempo, entre em contato com o pessoal da Spaces, que com certeza eles vão fazer uma análise, pode até reduzir a sua dívida, o seu débito mensal aí. E se você que está assistindo é contador ou você é consultor de empresa, tem uma carteira de clientes, a Spaces faz parceria com você, analisa a situação fiscal dos seus clientes e aí vira um ganha-ganha, né? O cliente ganha o desconto, é o que mais ganha porque reduz o débito dele e, consequentemente, a Spaces e a Spaces repassa uma boa comissão. A Spaces tem mais de 70 parceiros espalhados no Brasil. Então, entre em contato e seja mais um parceiro da Spaces. Ai, que legal, que massa, hein? Todo mundo ganha, isso é top. Todo mundo ganha. Muito bom. E agora, nós vamos entrar num outro quadro que nós temos aqui. É aquele quadro que você já estava esperando. Você que acompanha o canal, que assiste toda semana, sabe como funciona o nosso quadro
Na Roda com o Dono. Esse quadro é interessante porque nós temos aqui 6 temas numa roda virtual, onde o Genivan vai rodar essa roda e a sorte vai parar em algum tema. Nós não sabemos o tema que vai cair. Então ele vai ter que se virar nos 30 aqui e a gente vai debater o assunto que cair na roda, certo? E você que está ouvindo no Spotify, para você não ficar tão curioso aí, eu vou passar para você quais são os 6 temas que estão na nossa roda. Você que está assistindo vai conseguir ler, mas você que está ouvindo, o primeiro tema é o seguinte: o cliente que virou amigo ou inimigo. Segundo tema, quando você percebeu que era bom mesmo naquilo que você faz. Terceiro tema, a maior furada que você já se meteu nos negócios, em algum negócio ou nos negócios. Quarto, quando a meta não fecha. O quinto, o dia em que quase desisti. E o sexto, quando a concorrência desleal te obriga a se reinventar, ou quando a concorrência natural mesmo, não sendo desleal, te obriga a reinventar, certo? Então esses são os 6 temas aqui, e agora nós vamos preparar a nossa roda. Ó, então aqui está a nossa roda, Genivan, e agora o Genivan vai rodar a roda e sortear o nosso primeiro tema de hoje. Vamos lá então. Bora lá, pode rodar? Bora lá, pode rodar. Rodando! Ai, ai, ai. Ansiosos aqui. Quando você percebeu que era bom mesmo no que faz? Então, quando que você percebeu no seu histórico de vida que você era bom mesmo naquilo que você faz? Quando as pessoas começaram a falar que eu era bom naquilo, clientes que falavam que só fechou aquele negócio ou aquele treinamento ou aquela compra porque eu trouxe clareza para ela daquilo, disso ou daquilo outro. Então, as pessoas começaram a dizer. É o feedback das pessoas, né? As pessoas... É uma sensação inexplicável. Eu passei por isso também. Todo mundo na vida tem habilidade, né? O barbeiro com a tesoura, cada um com as suas coisas. Quando você descobre, eu lembro até hoje a sensação que é quando a ficha cai. Porque às vezes você é bom e você não sabe que você é bom naquilo. E quando muita gente fala, né? Você fala, eu acho que eu sou bom mesmo. Feedback. E aí quando você descobriu que você era jovem... Sim, bem novo. Tem uma outra frase muito massa. Eu não sou quem eu digo que sou, eu não sou quem as pessoas falam que eu sou. Eu sou a soma dos meus resultados. Eu comecei a ter resultado com venda. Eu comecei a fazer aquilo de crescer na minha vida. Seja o que fosse que se envolvia a parte de venda, eu comecei a ter ganhos legais com aquilo ali. Então eu entendi. Eu falei, cara, isso é bom e é aqui que eu vou. As pessoas falavam, às vezes queriam me contratar, eu vou te dar tanto de salário. Eu falava, não quero saber de salário fixo. E o nome já diz fixo. Eu falei, eu quero saber quanto que eu vou ganhar de comissão se eu fizer isso. Se eu alcançar essa meta. Então eu tinha essa clareza, que se eu fizesse, o resultado vinha. Então as pessoas falavam, eu comecei a entender isso, eu comecei a focar nisso e o resultado começou a vir. Legal, tá Muito vendo, massa. gente? Que top. Bacana. Então agora vamos rodar o nosso segundo tema de hoje. Vamos lá. Girando. Quando a meta não fecha. E quando a meta não fecha? Isso acontece. Isso é terrível, né? Meta foi feita para ser batida, para ser alcançada. E muitas vezes não fecha. E tá tudo certo. Não tem nada de errado com isso. Faz parte do jogo. Agora, o desafio é você não colocar a meta seguinte, a próxima meta, o próximo alvo, e começar de novo até alcançar ela. E aí você vai se preparando, você vai se moldando, você vai se aperfeiçoando para alcançar. Você tem que encontrar caminhos. É possível, é muito possível. Se tem alguém que fez, você é capaz de fazer também. Então eu sou fissurado nesse negócio de meta. Eu vou falar bem a verdade. Então, e de meta, falando um pouco sobre meta, quando eu vou fazer meta também, que eu aprendi na vida, em outras empresas, a meta começa lá no planejamento estratégico. Começa assim. Você tem toda uma despesa, você tem a sua DRE, então você sabe ali o ponto de equilíbrio. Eu tenho que vender X. Só que ninguém vive só para pagar a conta, então você tem que ter lucro. Aí você calcula um lucro interessante, aí você destrincha a meta por pessoa, vendedor, né? Cada empresa tem uma situação.
Quando a meta não fecha, não quer dizer que você tomou prejuízo, porque existe um ponto de equilíbrio. Então, às vezes, você passou esse ponto de equilíbrio, tá tudo bem. A dificuldade é assim, aqui a gente trabalha com 2 metas. Eu coloco uma meta mínima, vamos dizer assim, que eu sei assim, isso aqui é o meu arroz com feijão, eu tenho que bater. Legal. Essa daqui é a minha meta mínima. E eu tenho uma meta plausível, que eu preciso de um lucro, né? Eu falo, meu desejo é essa, mas se chegar nessa, eu respiro e fecho. O problema é quando acontece para baixo. Exato. Então, assim, meta, como você disse no começo, é interessante. A gente tem um caminho, um norte, só que a cada mês é sazonal. Então, às vezes acontece que você fecha 2 vezes a meta, 1,5 vezes, e assim vai. Na média, você tem que estar conseguindo pagar as contas, né? E ter ali o lucro, né? Que ninguém vive sem o lucro. Então, não tem como. É interessante mesmo. Eu não sei como muitas empresas que eu já conheci trabalham sem meta. Você chega e você pergunta assim, qual que é a sua meta de venda? Não tenho meta. A gente vende uma média de X, tá, mas qual é a sua despesa? Não sei, a pessoa tá na sorte. Então, assim, é uma coisa... Então, você que tá assistindo, se você não tem meta, fala pra eles, Genivan. Se não tem meta, tem que ter, não tem? Tem que ter, com certeza. Meta para tudo. Para tudo, seja no relacionamento. No relacionamento tem que ter uma meta. Senão você tá enrolado, meu amigo. Você tá enrolado, minha amiga. Tem que ter meta. Seja no profissional. Profissional que não tem meta vai ficar patinando no lugar, não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter uma meta. Você tem que ter um alvo objetivo. Você sabe onde tá e tem que saber onde vai chegar. Porque senão, meu amigo, vai ficar para trás, vai ser engolido pelo mercado. E o mercado, ele tá mudando muito rápido. Muito se você rápido. não ficar atento às mudanças, se você não se atualizar, se você não encontrar caminhos e meios, se unir com pessoas que têm clareza disso, você está enrolado. Pessoas certas, ambiente certo, informação certa. Poxa. É importante. É isso aí. Então vamos rodar de novo agora. Eu vou aqui eliminar. Isso, eliminar. E agora, vamos lá. Próxima. Último tema agora, pessoal. Girando! Agora foi, vamos ver. Quando a concorrência te faz se reinventar. Isso é maravilhoso, né? Que é o que você acabou de comentar, que tudo está mudando, isso é a concorrência muda. A concorrência, ela nada mais é do que um motivador, né? Uhum. Ela te motiva a você melhorar todos os dias. Você tem que estar de olho. Você tem que estar de olho na concorrência que está fechando? Não, você tem que estar de olho naquele que está arrebentando, que está vendendo 60, 70 carros no mês. Você sabia que tem lojas em Americana que chegam a vender 70 carros por mês? 70? Seminovos. Extraordinário. E eu tô de olho em quem? No Joãozinho lá da esquina que está vendendo um só? De maneira nenhuma, eu tô de olho nessa galera. Como? A pergunta é como é que eles estão alcançando esse resultado? E eu quero chegar lá. E eu vou chegar lá, com certeza. Muito bom, então, seu Genivan. Então, pessoal, a conversa está chegando ao final, infelizmente, mas você está anotando tudo que está sendo passado? Você viu quantos conselhos, quantas dicas interessantes? Se você não anotou, agora eu vou te passar um breve resumo do que a gente falou aqui hoje, tá? Então, no resumo da nossa conversa, nós vimos o seguinte, que vender é ouvir, entender e confiar no que você faz, tá? Então, assim, você tem que ouvir o cliente, você tem que passar confiança e você tem que confiar também no que você faz. Esse é um atributo bem interessante. Nós vimos que o bom humor ativo, que ele até comparou com o Máscara, né, a empresa dele, vocês viram o jeitão dele. Então, o bom humor ativo fideliza mais do que o desconto. Às vezes o cliente, ele vai lá não por causa do carro, por causa dele. Porque se ele tem um modelo de carro que o cliente quer e o concorrente tem, o cliente vai aonde? Se ele é bem atendido, tem todo esse humor. Então isso daí faz a diferença. E o segredo não está só no carro, está na conexão que é gerada, né, entre as pessoas. E a persistência e a autenticidade fazem qualquer pátio virar palco de sucesso. E pensa numa pessoa, né, que é insistente. Gente, eu já fui cliente dele, sou ainda, tá? Já vendemos carros lá. E numa pessoa assim que é persistente e autêntica. Olha o Instagram do Genivan, da G2Car, que você vai entender o que eu tô falando. Então, assim, anote tudo que foi passado aqui hoje, né, Genivan? É isso aí, com certeza. Pode ter certeza que vocês vão ter muitas sacadas legais lá e vai gostar bastante. E segue a gente, né? Não esquece do like, ativa o sininho lá na página do Gestão Sem Gravata.
E segue a gente lá da G2Car. Fala para eles de novo, Genivan, para quem tá ouvindo, qual que é o Instagram? Tá, o Instagram é G2Car ou G2 Carros, um dos dois lá. G2Car ou G2 Carros. E o nosso WhatsApp, chama no WhatsApp 019 99394 9500. Manda mensagem lá, você que quer comprar, quer trocar, quer financiar, quer consignar. Hoje o consignado é um mercado que está crescendo muito. Para não cair em golpe, gente, muito golpe aí na praça. Quer consignar, quer vender o seu carro de forma segura. Marcelo já vende vários carros dele, rápido, pagamento na conta imediato, transferência feita na hora, os débitos, documentos, tudo pago certinho. Resolvemos assim, ó, rapidinho. Entre em contato com a gente lá. Show! E você também que está aí assistindo, se prepara, porque agora o Genivan vai dar para você aquela dica de ouro. Genivan, deixa aqui para o pessoal uma mensagem para quem empreende ou quem quer começar a empreender, aquela dica que você aprendeu com a vida. Com a vida, massa demais. Eu tenho uma, eu carrego comigo. É melhor o feito do que o perfeito. Então, o que você vai fazer? Começa com o que você tem hoje. Ah, mas Genivan, não tenho nada. Eu tenho somente a vontade. Começa com a vontade. Começa com a vontade. Coloca em prática. Tira do papel aquele sonho, aquela vontade, aquele projeto que você tem. Tira do papel aquele projeto, coloca em prática. Traz parceiros, traz pessoas. Se você não tem aquela qualidade que você precisa para o negócio, encontra pessoas certas, ambientes certos, informações certas, você vai trazer essa pessoa para perto de você e você vai construir um negócio excelente, extraordinário. Só começa, repete a receita, faz de novo e de novo e de novo e de novo. Daqui a pouco você vai estar fera nisso e já vai estar colhendo grandes resultados. Muito bom mesmo. E depois de ouvir o Genivan, fica claro que vender carro usado é só a ponta do iceberg. Por trás da G2Car tem uma história, tem esforço e, acima de tudo, tem gente que faz e faz com o coração. Genivan, muito obrigado pela sua presença. Foi maravilhoso as dicas que você deu, muita coisa que eu vou assistir, vou anotar e vou colocar em prática, porque com certeza vai fazer diferença até aqui na minha empresa. Que legal. Muito bom. Obrigado mesmo por ter vindo aqui e compartilhado com a gente hoje, tá? Muito obrigado. E se você que está empreendendo, fica o recado, não importa o modelo do seu negócio, o que leva ele para frente é a forma que você dirige a sua jornada. Você que acompanhou até aqui, eu quero te agradecer também pela paciência e tenho certeza que esse episódio vai agregar muito na sua vida. E eu quero também aproveitar e agradecer aqui o pessoal que presta esse trabalho maravilhoso, que eles editam aqui ao vivo, tá? Tudo que a gente está fazendo aqui, eles estão fazendo o corte aqui. E depois também tem o nosso outro editor, o Bruno. Quero agradecer o Bruno. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado, Vitor. Obrigado, Adriano, por mais esse episódio. E se você gostou desse episódio, já mete o dedo no like mais uma vez e compartilha com aquele amigo que precisa ouvir tudo isso aqui, né? E não esquece, toda quinta-feira tem episódio novo aqui no canal, no YouTube, no Spotify. Ativa o sininho, coloca na sua agenda para não perder nenhum episódio, porque tá bom demais. Aqui a conversa é boa, a cabeça aberta. Eu sou o Marcelo Melo da Spaces, vou te esperar aqui e você já sabe, né? Porque aqui a gestão é sem gravata.